E aí, família, saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Hoje nós estamos aqui para falar bastante sobre esse pré-jogo entre Flamengo e Fluminense, jogo esse válido pelo Brasileirão, e o Fluminense conta com um bom retrospecto contra o nosso inimigo para, quem sabe, estar fazendo valer o peso da camisa e trazendo esses 3 pontos que são muito importantes até também para a retomada da confiança. Sabemos que o Fluminense foi eliminado de forma ridícula na Copa do Brasil, então se o time do Fernando Diniz, o time comandado por Fernando Diniz, quiser dar uma resposta, principalmente para a nossa torcida, a vitória no dia de hoje é fundamental e de suma importância. Porém, a escalação, a provável escalação que o Fernando Diniz vai mandar a campo, beira a loucura, beira a insanidade, porque muitos jogadores foram criticados. A gente viu que tem jogadores ali que não podem continuar atuando como titular pelo time do Fluminense, e o Fernando Diniz deve manter esses jogadores em campo na partida de hoje. Mas antes da gente falar do jogo, não esquece de estar deixando aquele like aí para estar dando aquele apoio aqui pro Quintal Tricolor. Se ainda não for inscrito aqui no Quintal Tricolor, deixa a sua inscrição, que é muito importante para a gente estar conseguindo alcançar cada vez números maiores e trazendo mais torcedores para ficarem bem informados aqui no nosso canal no YouTube. Caso não saiba, temos também uma página lá no Instagram onde colocamos notícias em tempo real. Saiu notícia, a gente joga lá para vocês não ficarem por fora de notícia nenhuma, ficar por fora de nenhuma informação referente ao nosso Fluminense. A página lá é o mesmo nome daqui, Quintal Tricolor, não tem erro. Então vamos falar muito dessa partida a partir desse momento. Vamos começar falando sobre a ficha técnica dessa partida. O árbitro principal do jogo de hoje vai ser o Rafael Claus, lá de São Paulo. Não gosto muito, mas também não gosto de quase nenhum dos outros árbitros. Então, Rafael Claus é o homem do apito na partida de hoje. Espero que, caso ele tenha que interferir, que ele não atrapalhe e que o resultado não fique nas mãos da arbitragem, e que a gente comente após o término do jogo mais sobre o futebol. Assistente, Danilo Ricardo Simon. Assistente 3, Rodrigo Figueiredo Henrique. No VAR teremos o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. A transmissão dessa partida vai ficar na TV Globo, Premiere e em alguns portais que cobrem em tempo real. O jogo acontece hoje às 14 horas no Maracanã, e o mandante é o nosso inimigo, o time da Lagoa. A última parcial disse que já tinham sido vendidos mais de 47 mil ingressos para a torcida geral, e desses 47 mil, muita gente estava dizendo que 5 mil mais ou menos teriam sido ingressos comercializados somente para o setor sul, algo que eu já esperava por conta da última eliminação que o Fluminense sofreu no meio de semana. Mas eu não jogo a toalha, eu não desisto, eu continuo acreditando que o Fluminense pode buscar coisa melhor nessa temporada. Então tem que vencer, tem que buscar o jogo hoje e trazer esses 3 pontos importantíssimos, principalmente para a gente conseguir um número mais tranquilo de pontos dentro desse G4 do Campeonato Brasileiro, que ainda está bem embolado. Então uma vitória contra eles, a gente ultrapassa na tabela e fica uma parada muito melhor para o Fluminense. Começar trazendo a escalação do inimigo. Tudo indica que eles vão jogar com o time principal contra o Fluminense. Vocês estão vendo a importância que eles estão dando para esse jogo, e não deveria ser diferente. É um clássico, e nos últimos 2 clássicos pelo Brasileirão, onde o mandante foi o Flamengo, o Fluminense conseguiu a vitória. Nos últimos 10 jogos, no confronto, o Fluminense conseguiu 6 vitórias, foram 2 empates e 2 derrotas. Então a escalação do time da Lagoa ficou com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. No meio-campo, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Gabigol e Pedro Queixudo. Então essa é a escalação do time deles, um time muito forte, uma escalação que mostra a importância que eles estão tratando esse jogo e que eles também querem buscar essa vitória, mas eles vão querer e vai ficar em vão, porque o Fluminense vai conseguir trazer esses 3 pontos. Meu palpite para o jogo de hoje é rápido, curto e rasteiro. 2-1 Fluminense, gol de John Arias e gol de Germancano. Gol do Germancano, que vai ser o gol da vitória, porque o cara é decisivo. Então, o time do Fluminense, vou tentar trazer aqui de uma forma um pouco mais bem-humorada para a gente
poder espantar um pouco desse nervosismo. Então a escalação do Flusão ficou com Fábio, braço de dinossauro. Na lateral direita temos Samuel Xavier. Na zaga, Nino de Notre Dame, Manuel Darth Vader. Na lateral esquerda, Caio Paulista. A última vez que ele acertou, eu não lembro. Meio de campo com André Seleção, o melhor volante do Brasil. Ao lado dele teremos Martinelli, pé mole. Na frente teremos Paulo Henrique Ganso, nosso maestro. No ataque teremos Matheus Martins, John Arias, tipo Colômbia e Germancano. Faz o L de Lorenzo, porque tem gente confundindo esse L do Germancano aí. Então a escalação do Fluminense, a provável escalação do Fluminense vai ser essa. Uma escalação que a gente já está acostumado a ver. Porém a gente sabe que Caio Paulista, principalmente o Caio Paulista, não deveria continuar sendo mantido na lateral esquerda. Muita gente diz que o Caio Paulista poderia ser uma opção lá no ataque após algumas partidas onde o Matheus Martins oscilou bastante, mas eu não acho que o Caio Paulista sendo opção no ataque mudaria muito, porque os principais erros do Caio Paulista acontecem, os erros que mais comprometem, na verdade, acontecem na parte ofensiva do Fluminense. O Caio Paulista no jogo contra o Corinthians foi o jogador que teve as melhores oportunidades. Ele recebeu ótimos passes do Paulo Henrique Ganso ali pelo lado esquerdo de ataque, porém todas as vezes que ele chegava na linha de fundo ou entrava na área com possibilidade de chutar, possibilidade de fazer um passe com melhor qualidade, ele acabava errando. Então eu não acho que a solução para o ataque do Fluminense seja simplesmente tirar o Caio Paulista da lateral, colocar ele na função dele e que melhore o ataque do Fluminense de alguma forma. Eu acho que ele deve sim ser retirado do time, que o Criciúva deve ter uma sequência, e eu não falo isso porque o Fluminense foi eliminado. Eu já venho falando dessa questão do Criciúva, mesmo quando o Fluminense estava com aqueles 13 jogos de invencibilidade, onde eu já dizia, cara, essa lateral esquerda com o Caio Paulista, vai chegar uma hora que isso vai ser cobrado, tá dando certo, a vitória tá vindo, mas se vocês pegarem os lances, pegarem alguns momentos do Fluminense, vocês vão ver que o Caio Paulista já vinha com esse problema na lateral esquerda há bastante tempo, não é de hoje. E o Fernando Diniz também sabia disso, porque todo mundo diz que ele estuda muito, que ele vê jogo até de madrugada, fica vendo replay, assistindo lance. Então ele sabia que uma hora o Caio Paulista poderia acabar comprometendo o desempenho geral do Fluminense dentro de campo. Então Caio Paulista vai ser mantido nessa lateral esquerda, muito provavelmente, e isso é o que está me preocupando, porque o ataque do nosso inimigo pelo lado direito deles tem o Everton Ribeiro, que voltou a ter confiança, voltou a fazer bons jogos, e me preocupa um pouco porque vai jogar ali do lado do Caio Paulista, e a gente sabe que o Caio Paulista não tem condições de ser titular do Flusão. Muita gente, após inúmeros gols que o goleiro Fábio sofreu, vem dizendo que o Fábio deve sair do gol do Fluminense, e eu não vou mentir para vocês, eu também acho que já é hora de mudança no gol, até porque lá no começo da temporada eu falei também com algumas pessoas mais próximas, eu falava, cara, o Fábio é um excelente goleiro, é muito bom, já se provou várias vezes, só que o Marcos Felipe estava em ótima fase, tinha feito boas partidas no término da temporada passada, garantiu muito ponto para o Fluminense, muito ponto mesmo. O Marcos Felipe saía das partidas como melhor em campo em algumas delas e foi o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão do ano passado. Então o Marcos Felipe poderia já ter tido mais oportunidades. Eu entendo muito a opção pelo Fábio, é um goleiro multicampeão, é um goleiro que passava muita segurança, mas as recentes críticas, os gols recentes que ele vem tomando, me preocupam bastante. Aquele lance do Renato Augusto, no primeiro momento, eu falei, cara, o lance foi muito rápido, não deu nem tempo do Fábio se colocar novamente no gol, mas cara, ele viu a jogada toda, ele viu a hora que ele chutou onde a bola ia parar, ele viu que o Matheus Martins perdeu a jogada no alto, ele viu o Renato Augusto girando e continuou parado no mesmo lugar. Então eu acho que já é hora do Fluminense ter alterações na lateral esquerda e também no gol. Eu acho que Marcos Felipe pode voltar e quem sabe fazer um bom término de Campeonato Brasileiro pelo Flusão, nos ajudando muito. Para essa partida, como eu já falei, eu acredito em uma boa vitória do Fluminense, acredito em uma vitória
por 2-1 com gols de John Arias e Germancano fazendo o segundo gol. Trazer para vocês um pouco das partidas que já aconteceram nessa rodada de Campeonato Brasileiro e o que a gente pode almejar ainda dentro dessa mesma rodada, que é a rodada 27 do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro foi aberto com o jogo entre Avaí e Atlético Mineiro, 1-0 pro Avaí. O Botafogo foi o time que jogou logo na sequência, 2-0 para cima do Coritiba no Engenhão. Hoje a rodada do Brasileirão começa com o jogo entre Bragantino e Goiás. Às 4 da tarde temos Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense no Maracanã, Ceará e São Paulo às 18 horas, América Mineiro e Corinthians, Juventude e Fortaleza, Palmeiras e Santos. Às 19 horas teremos Atlético Paranaense e Cuiabá. E às 20 horas da segunda-feira teremos Atlético Goianiense e Internacional, fechando assim a rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Só para já deixar avisado, na próxima rodada, a rodada 28, o Fluminense vai jogar contra o Juventude no Maracanã no dia 28 às 19 horas. Passar para vocês a tabela de classificação. Atualmente, o Palmeiras continua líder, segue líder do campeonato com 54 pontos, seguido por Internacional com 46, time da Lagoa com 45, Fluminense também com 45, são os times que fecham o G4. O primeiro time do G6 do Brasileirão é o Corinthians com 44 pontos, o Atlético Paranaense vem com 43, o Atlético Mineiro com a derrota pro Avaí se distanciou um pouco, está mantido na 7ª colocação, só que todos os times do G6 ainda jogam, então pode ficar muito pior para o Atlético Mineiro essa rodada. América Mineiro é o 8º colocado com 36, Goiás é o 9º com 36 também, Botafogo com a vitória chegou aos 34 pontos, Santos com 34 é o 11º, Bragantino com 33 é o 12º. O São Paulo é o 13º com 31, assim como o Ceará, que é o 14º, também tem 31 pontos. Fortaleza com 30 pontos, Fortaleza deu uma estacionada e uma quedinha também na tabela de classificação. Coritiba é o primeiro time fora da zona, é o 16º com 28 pontos. Avaí é o primeiro time dentro da zona, mesmo ganhando do Atlético Mineiro, vem com 28 pontos em 17º. Cuiabá com 26 pontos é o 18º. Atlético Goianiense com 22 é o 19º. E o Juventude, que está abraçado com a Série B há algum tempo, é o 18º colocado do Brasileiro. Uma vitória do Fluminense pode nos colocar de volta na vice-liderança do campeonato, pelo menos momentaneamente, porque o Internacional só vai jogar sua partida amanhã contra o Atlético Goianiense. Caso de empate, nada altera dentro do G4, dependendo, claro, da partida do Corinthians, que em caso de uma vitória, mesmo com o Fluminense empatando, o Corinthians pode chegar aos 47 e passar assim o time da Lagoa e o Fluminense, fazendo com que o Fluminense termine a rodada na 5ª colocação. Mesmo que o Atlético Paranaense vença e o Fluminense empatariam em pontos, os dois ficariam com 46 e o Fluminense, nos critérios de desempate, leva vantagem. Então o Fluminense, com um empate, termina essa rodada no máximo na 5ª colocação e em caso de vitória poderemos terminar a rodada na vice-liderança do Brasileirão. Então esse foi o nosso vídeo de pré-jogo, para a gente falar bastante sobre escalação, ficha técnica, tudo que o Fluminense busca ainda dentro dessa 27ª rodada de Brasileirão. Não esquece de estar deixando aquele like, não esquece de se inscrever aqui no Quintal Tricolor, não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @Quintal Tricolor. Como eu sempre digo, o céu é o limite para o Fluminense. Ativa o sino para não perder nenhuma notificação aqui do Quintal Tricolor. Saudações tricolores. Depois do jogo a gente vai trazer mais uma live de pós-jogo aqui para falar muito sobre tudo o que aconteceu em campo na partida entre Flamengo e Fluminense pela 27ª rodada do Brasileirão. Tamo junto, família!